E aí pessoal, tudo certo? A gente está aqui mais uma vez nessa videoaula agora para falar um pouquinho a respeito de receptores elétricos. Nas videoaulas anteriores a gente falou um pouco mais sobre os geradores elétricos, que são aqueles dispositivos que utilizam uma forma de energia para produzir eletricidade. Eu tomei como exemplo a bateria, que utiliza a energia química presente em seu interior para ser convertida principalmente em energia elétrica. Agora a gente vai falar um pouco mais a respeito dos dispositivos que têm por função receber essa energia elétrica fornecida pelos geradores e utilizar essa energia elétrica para outras formas de energia. Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos receptores elétricos. O exemplo que eu vou colocar aqui no quadro não é fisicamente falando um dos mais precisos, muito pelo contrário, mas acho que didaticamente é o que realmente importa, tá? Esses transformadores que tem nos postes de energia elétrica, essas enormes lá, que invariavelmente queimam e interrompem o fornecimento de energia elétrica, eles têm mais a função, como o próprio nome já indica, de transformar, de distribuir a energia elétrica que chega para eles através das subestações. Então, vamos imaginar que dos transformadores lá saia uma tensão de 220 volts. Essa quantidade de volts que deveria chegar até nós aqui nas nossas residências, eu estou falando aqui dos 220 aqui de Chapecó, entendo os 110 aí da cidade de São Paulo, da cidade de Porto Alegre. Como a gente sabe, a rede elétrica brasileira não é padronizada. Mas tomando como exemplo a cidade de Chapecó, que é onde eu resido, onde eu estou gravando essa videoaula, a tensão aqui na rede deveria ser de 220. Essa tensão que sai ali do transformador, essa quantidade de volts que sai do transformador e que deveria chegar até a rede elétrica aqui de Chapecó, em Santa Catarina, é aquilo que nós conhecemos por força eletromotriz, que a gente abrevia por FEM e é representada pela letra grega Epsilon. Só que desses 220 volts não chega exatamente essa quantidade de volts aqui em Chapecó. Na tomada, uma vez eu utilizei um multímetro, que é um aparelho que serve para medir corrente, tensão e inclusive resistência elétrica. Eu conectei os polos desse multímetro na tomada e vi que ele estava acusando 212 volts. Então, essa quantidade de volts que realmente chega até as nossas tomadas aqui em Chapecó é aquilo que nós conhecemos por tensão, que a gente representa pela letra U. E existe essa diferença entre a quantidade de volts que deveria chegar e a quantidade de volts que realmente chega por conta do desperdício de energia na forma de calor. Então, que diabos é isso aqui? Isso aqui é a minha representação para um magnífico liquidificador. Então, esse liquidificador, quando ele é ligado na tomada, ele recebe esses 220 volts, 212 volts, perdão. Só que esse liquidificador ele faz barulho, ele esquenta depois de um certo tempo de funcionamento. Isso significa que ele não consegue usar para exercer a função a qual ele foi designado, que é simplesmente girar aquela hélice, usar todos esses 212 volts. Vamos imaginar que o equivalente a 4 volts sejam desperdiçados na forma de som e o equivalente a 3 volts sejam desperdiçados na forma de energia térmica, né? De calorzinho. Então, desses 212 volts, se a gente descontar esses 7 volts devido a esse desperdício de energia nessas duas formas, ele consegue utilizar 205 volts para exercer a sua função. Essa quantidade de volts que ele usa para cumprir com o seu papel, para exercer a sua função, é aquilo que nós conhecemos por força contra-eletromotriz. Acho que não tem hífen aqui. Eletromotriz, que a gente abrevia por FCEM, e a gente também representa a força contra-eletromotriz pela letra grega Epsilon. Tem que tomar cuidado para não confundir a força eletromotriz com a força contra-eletromotriz. Conceitualmente, a força eletromotriz representa a quantidade de volts que o gerador deveria fornecer ao circuito. O transformador, ele didaticamente está exercendo o papel desse gerador. E força contra-eletromotriz representa a quantidade de volts que o receptor usa para cumprir com o seu papel, para exercer a sua função.
A gente vai falar um pouco mais a respeito aqui dessa quantidade de volts que ele recebe, a tensão, e a quantidade de volts que ele usa para cumprir com o seu papel, nessa discussão que a gente vai conduzir através da equação do receptor. Então funciona mais ou menos assim, a equação que reúne a tensão com a força contra-eletromotriz é essa aqui, ó. U é igual a epsilon mais R vezes I. Esta é a equação do receptor. Este U e o I que aqui aparecem são velhos conhecidos nossos, né? Tensão e a corrente elétrica. Este E nesta equação representa a força contra-eletromotriz e o Rzinho representa a resistência interna. A resistência interna tem o mesmo papel para o receptor, tem o mesmo papel da resistência interna para o gerador. É a resistência inevitável que todo aparelho tem e que oferece uma resistência à passagem da corrente que nele passa, né? Como eu já disse, redundância. Então, funciona mais ou menos assim, ó. Qual que é a diferença entre essa equação do receptor e a equação do gerador que a gente tem nas videoaulas anteriores? Se vocês pararem para pensar, consultarem aí as anotações de vocês, a única diferença é o sinal. Aqui na equação do receptor, a gente utiliza o sinal de mais na frente do Rzinho. E na equação do gerador, a gente utiliza o sinal de menos. Então, aqui, ó, nos formulários de vestibular, geralmente aparece assim, ó. A equação U é igual a E mais ou menos R vezes I. Aí você utiliza o sinal de mais quando você está lidando com um receptor elétrico. E aí você utiliza o sinal de menos quando você está lidando com um gerador de eletricidade. Outra observação, não há diferença alguma entre o E que é usado para representar o gerador, a força eletromotriz, e o E que é usado para representar a força contra-eletromotriz. É no próprio problema que você vai analisar. Quando aparecer o sinal de mais na equação que você estiver lidando, ou seja, quando você estiver lidando com um receptor, o E representa a força contra-eletromotriz. Agora, quando você estiver lidando com um gerador de eletricidade, o sinal de menos indica que aquele E representa a força eletromotriz, ok? Bom, graficamente a gente pode fazer uma discussão um pouco mais matemática em relação a essa equação do gerador-receptor num gráfico da tensão em função da corrente elétrica, né? A gente sabe que essa aqui é uma função do primeiro grau. Eu sei disso porque o expoente máximo da variável independente, que aqui a corrente é 1, e como toda função do primeiro grau, o gráfico obtido é uma reta. E essa reta pode ter a sua inclinação voltada para cima, tendo esse aspecto, ou a inclinação voltada para baixo, nesse outro aspecto aqui. Quem vai definir isso é o coeficiente... Quem vai definir isso é o coeficiente angular, que aqui tem um sinal de mais na frente da resistência interna. Isso tudo é para dizer que, como o coeficiente angular é positivo, a reta vai ser crescente, e ela vai ter este aspecto aqui, ó. Dessa maneira. Pois bem, o ponto em que a reta intercepta o eixo das coordenadas representa o valor do coeficiente linear, né, que exercido pelo papel da força contra-eletromotriz. Então, esse ponto mais baixo do gráfico, por assim dizer, representa o valor da força contra-eletromotriz. Uma outra propriedade importante que a gente pode obter dessa análise da função é que, já de conteúdos anteriores, sempre quando a gente tem um gráfico da tensão em função da corrente, a inclinação desse gráfico revela uma propriedade importante, a resistência elétrica. Como a gente está lidando com resistência, com um receptor elétrico, essa inclinação representa a resistência elétrica do receptor, ou seja, a resistência interna dele. A resistência interna é obtida através da tangente do ângulo de inclinação. Que ângulo de inclinação é esse, Rodrigo? Que a gente pode descobrir o valor da tangente que corresponde à resistência interna.
essa aqui. Você pega qualquer ponto aqui da reta e traça uma outra linha paralela ao eixo da corrente, que você vai obter o ângulo onde a tangente deste ângulo corresponde ao valor da resistência interna desse gerador, desse receptor, perdão. Aí basta você fechar aí um triângulo retângulo que fique mais confortável para ti, para tu aplicar a relação de Coca, né, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é igual a tangente, para descobrir o valor da resistência interna deste receptor. Tudo certo? Muito bem. Agora a gente vai falar um pouco mais a respeito dessa história do receptor desperdiçar, aproveitar a energia elétrica, e essa discussão toda vai ser feita através do estudo da potência do receptor. Porque assim, ó, o fato é que o receptor elétrico, ele recebe energia, aproveita e desperdiça. Essa fração de energia que ele recebe é aquilo que nós conhecemos como potência total, ou potência recebida, a quantidade de energia que ele recebe para exercer a sua função. Então, essa potência total, potência recebida, que eu vou representar aqui por PT, pode ser calculada por uma fórmula específica, que é a fórmula do Peele. Então, para calcular a quantidade de energia por unidade de tempo, né, potência, que ele recebe, a quantidade de energia total que chega até ele, a gente utiliza essa expressão bem específica. Agora, para descobrir qual é a potência útil, ou seja, a fração de energia que ele realmente aproveita para exercer a sua função, há uma equação diferente. A gente utiliza a fórmula do potência útil PU, não PR. A potência útil a gente calcula pela fórmula do Taylor. Então tem que tomar muito cuidado aqui, ó, porque as equações que são usadas para calcular a potência útil e potência total de receptor são as equações que são as equações ao contrário das equações da potência útil e da potência total para o gerador de eletricidade. O que eu quero dizer com isso? Que a forma que a gente usa para calcular a potência útil de receptor é usada para calcular a potência total de gerador elétrico. A forma que a gente usa para calcular a potência total de receptor é usada para calcular a potência útil de gerador. Então, está ao contrário, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, para descobrir qual é a fração de energia que é dissipada, ou seja, que é desperdiçada, aí a equação é a mesma para o gerador de eletricidade. Para calcular a potência dissipada, a gente utiliza a fórmula do Peirce, corrente ao quadrado, multiplicado pela resistência interna deste receptor. Então, como eu já havia falado em videoaulas anteriores, para calcular a potência dissipada em resistores elétricos, use a fórmula que você achar melhor. Aquelas fórmulas que a gente chamou de Peele, de Peirce ou de Pur. Agora, para calcular a potência dissipada de gerador e de receptor elétrico, só há uma equação, que é a equação do Peirce, aquela que eu coloquei ali. Ó. Muito bem. Então, notem que para cada forma de energia há uma equação específica, e aí a gente vai falar um pouco agora a respeito do aproveitamento de energia por parte desse receptor. A gente vai falar sobre o rendimento do receptor. Todo dispositivo que toma uma forma de energia e a converte em outras formas de energia tem um certo desperdício de energia inerente, esse processo de transformação de energia. Então, para verificar se a energia está sendo bem ou mal aproveitada, nós utilizamos esse conceito bastante utilizado em qualquer área da física, onde há conversão de energia, chamado de rendimento. Então, assim, ó, a rigor, o rendimento ele é entendido como sendo a divisão, a razão, entre a energia útil e a energia total. Ou seja, a energia aproveitada dividida pela energia disponibilizada. Se a gente trouxer
adaptar o conceito geral de rendimento para aquilo que a gente está discutindo aqui em gerador e em receptor elétrico, a gente faz assim, a gente pega a fórmula da potência útil e divide pela fórmula da potência total. Potência útil nós vimos que é calculada pela fórmula do P. E a potência total é calculada pela fórmula do π. Aí você dá uma cortadinha aqui, uma cortadinha ali no I de corrente e chega que o rendimento pode ser calculado como sendo E dividido por U. Aqui está. Mais uma vez vou chamar a atenção de vocês quanto a essa equação, porque a fórmula que a gente usa para calcular rendimento em receptor está ao contrário da fórmula para calcular rendimento de gerador. O rendimento de gerador é calculado dividindo-se U por E. E ali o rendimento é E sobre U. Existe essa inversão porque este E aqui no gerador, no receptor, não é o mesmo E do gerador elétrico. O E na fórmula aqui do receptor representa a força contra-eletromotriz. E o E lá no estudo de gerador representa a força eletromotriz, que, como eu já disse, são coisas distintas. Beleza? Bom, faltou a gente discutir um tópico que é a representação de receptor elétrico em um circuito. Isto é, como é que eu sei que em um circuito existe um receptor elétrico? Então é o que a gente vai discutir a partir de agora. Eu vou intitular isso aqui como representação do receptor. Então, a forma de representar o receptor elétrico depende do tipo de receptor que a gente vai estar lidando, tá? Porque tem o chamado receptor não ideal e existe também o receptor ideal. Então vamos lá. O receptor não ideal em um circuito é representado dessa forma aqui, ó. Uma linha tremidinha, que é para representar a sua resistência interna, conectado aos dois polos desse receptor, um risquinho maior do que o outro, né, para representar o polo negativo, e o positivo dessa força contra-eletromotriz. Essa linha tremidinha representa a resistência interna dele, como a gente já conhece. Essa é a representação de um receptor em um circuito elétrico. Observações importantes. A resistência interna deste receptor é diferente de zero, ou seja, ele tem resistência interna. Ele supõe a passagem de corrente que chega até ele. Assim, a DDP é diferente da força contra-eletromotriz. A quantidade de volts que chega até ele não consegue aproveitar tudo. E o rendimento deste receptor é um número que se situa entre 0 e 1. Estava lembrando agora, colocando isso aqui, esqueci, mas agora lembrei, de 3 propriedades importantes a respeito do rendimento que a gente estava discutindo antes. O rendimento é uma propriedade adimensional, né? Não tem unidade de medida, é um número que se situa entre 0 e 1, podendo ser igual a 1 nos receptores ideais, e ele pode ser expresso em termos percentuais, né? Então, tipo, se uma pilha tem um rendimento de 0,37, significa que ela aproveita 37% da energia que consome. Então, é isso que significa. Bom, agora, e o gerador? O receptor, estou com a ideia de gerador na cabeça. E o receptor ideal, como que ele funciona? Como que ele é representado? O receptor ideal, ele é representado quase da mesma forma que o receptor não ideal, só que sem a linha tremidinha. É porque no receptor ideal não tem resistência interna. A resistência interna dele é igual a 0. Assim, a DDP, a tensão, é igual à força contra-eletromotriz e o rendimento é igual a 1, ou seja, de 100%. Como eu costumo dizer, rendimento de igual a 1, né, de 100%, não existe para receptor. Pensa uma pilha que não se aquece depois de horas funcionando. Não existe essa possibilidade. Mas nos programas de vestibular, fatalmente você vai encontrar, considere o receptor, o gerador ideal, então a gente tem que abordar esse tipo de temática, tá? Bom, se você comparar, olhar na playlist anterior, tem lá geradores elétricos, se você olhar, você vai ver que a forma de se representar o gerador elétrico é idêntica à forma de representar um receptor.
Não existe diferença alguma. Então a questão é a seguinte, como é que tu vai saber, quando tu olhar num problema de circuito elétrico, se aquilo é um gerador ou é um receptor? Basicamente, há algumas ferramentas, algumas dicas, alguns macetes que a gente vai pegando. E a primeira delas é a seguinte, no gerador elétrico, a corrente sempre vai do polo negativo para o positivo. Agora, no receptor elétrico, a corrente sempre vai do polo positivo para o negativo. É o contrário. Tem que tomar bastante cuidado, essa é a diferença básica. Na verdade, há outras diferenças, inclusive na próxima videoaula, que eu vou postar, a gente vai falar sobre circuitos onde há geradores e receptores no mesmo circuito. A gente vai ver de forma ainda mais clara como que a gente consegue diferenciar um do outro. Beleza? É isso, moçada, mais uma vez. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima videoaula.